e amados de meu Pai. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe agora, neste momento, enquanto você participa desta live. E mesmo que seja logo mais, qualquer que seja a hora do dia, da noite, quando você participar, que as palavras da nossa meditação venham ao encontro da sua necessidade. Venham responder os seus questionamentos. Venham eliminar a dúvida e encher a sua cabeça de certeza, de fé, de coragem, de ânimo. Porque quando Deus fala, minha amiga e meu amigo, eu gostaria de falar isso bem no seu ouvido. Quando Deus fala, acontece. Sabia? Você sabia disso? Quando Deus fala e a pessoa tem ouvidos para ouvi-lo, então ela sabe o que tem que fazer e ela recebe coragem, fé para executar o que tem que ser feito e que só ela pode fazer por ela e não ficar esperando por mais ninguém. Eu creio, minha amiga e meu caro amigo, eu creio muito na palavra de Deus, eu creio. Não tomo muitas atitudes que deveria tomar, porque nem sempre eu tenho coragem. Eu sou honesto para dizer para você, às vezes a gente não tem coragem. Mas, quando Deus fala comigo, quando Ele fala, então eu sou encorajado a fazer aquilo que eu não faria de jeito nenhum. Não basta a gente entender a palavra de Deus, a gente tem que ser convencido por ela, para que então venhamos tomar atitude, agir e colher os frutos da obediência a essa palavra. Se as pessoas entendessem isso, né? Se todos entendessem. Aliás, o salmista disse, o Espírito Santo, o próprio Deus fala, olha só como ele fala, Deus fala assim, se meu povo me ouvisse, se meu povo me escutasse, comeria o melhor desta terra. Deixa eu procurar aqui, vou ler para vocês, muito legal isso, fortíssimo. Se eu não me engano, é o Salmo 81, se eu não me engano. É um salmo extraordinário. Ele diz assim, olha só que bacana. Ele diz assim, no versículo 8, ele diz, ouve-me, povo meu, ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, confirmarei. Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus estranho, alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encharei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Olha só, veja como Deus fala. O meu povo não me quis ouvir, não quis ouvir a minha voz.
Israel não me quis, me rejeitou. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se meu povo me tivesse ouvido! Oh, se meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Veja como Deus fala, ele fala com tanto carinho. E Israel hoje são todos os que têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Aí ele continua dizendo assim, os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, quer dizer, os que odeiam a Deus se sujeitariam ao seu povo. E o seu tempo seria eterno. O seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Que belíssimas palavras. Mas essas palavras não são só lindas, maravilhosas, são como mel, gotas de mel na nossa boca. Mas elas têm que funcionar. Elas têm que serem executadas. E só são executadas por aqueles que nelas creem e tomam atitude. Então, Deus quer fazer isso com você, amiga e amigo. Nós estávamos conversando, o bispo Renato e eu, e ele falava a respeito da campanha que vamos ter nesta quinta-feira, na terapia do amor, às 20h, no Templo de Salomão. E ele estava falando comigo, bispo, eu tenho atendido pessoas desesperadas, aflitas. E sabe qual é o maior problema das pessoas? O maior problema das pessoas que eu tenho ouvido é que elas não conseguem se firmar num relacionamento. Não param com ninguém. Assim como as pessoas ficam pulando de galho em galho, igual passarinho, pum, voa de um galho para o outro, para o outro, para o outro. Já viu uma pessoa na gaiola? Já viu um passarinho na gaiola, fica pulando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, não sai dali. Pois é, muitas pessoas são assim, que vivem pulando de um lado para outro, de um lado para outro. Não param com nenhum relacionamento, não param no emprego nenhum, não conseguem terminar o curso da faculdade, não conseguem terminar aquilo que começaram, não param em emprego nenhum. E isso acontece muito. E às vezes a pessoa pensa assim, isso aí é azar. Não é azar. Isso não é azar. Azar. Amiga e amigo, o azar não existe. O azar só existe na cabeça dos azarentos, digamos assim. Porque eu, por exemplo, eu tenho dito, alto e bom som, eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não preciso de sorte.
Eu não preciso de sorte. Nem você. Você sabia disso? Nem você precisa de sorte. Nós precisamos, sim, obedecer às regras da vida ditadas pelo próprio Deus. Só isso. Obedecer. E qual é o preço que se paga para obedecer a Deus? Você tem que negar a si mesma, a si mesmo. Essa que é a realidade. Você tem que abrir mão do seu coração. Quem reina na sua vida é o seu coração. É ele que engana você e diz assim, não deu sorte, não deu sorte com fulano, não deu sorte com Beltrano, não vai dar sorte com ninguém. Se você conta com a sorte, minha amiga e meu amigo, você vai continuar sofrendo até o fim. Escreva isso, guarde isso. Sorte. Sabe quem tem sorte? É quem banca o jogo. O banqueiro é que ganha dinheiro, não é o que aposta. O que aposta, às vezes, ganha. Mas quando ele ganha 1, já perdeu 10. Quando ele ganha 2, já perdeu 20. E é assim por diante. Ou não é? Fala a verdade, com licença. Eu não conto com sorte. Eu não conto com a sorte. Eu conto com o que está escrito. Jesus falou defendendo a sua vida, defendendo o seu propósito, sua missão, quando o diabo lhe apresentou ou lhe tentou, Jesus disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá. E Jesus estava morrendo de fome praticamente. Mas ele disse, nem só de pão o homem viverá. Está escrito. Depois o diabo veio outra vez, ele disse, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo veio a terceira vez, e aliás o próprio diabo o levou lá no alto monte e mostrou toda a glória do mundo, a glória dos reinos deste mundo. E ofereceu a ele, Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus, só ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele darás culto. Está escrito. Está escrito. Então, quando nós nos apegamos àquilo que está escrito, porque Jesus defendeu a sua integridade, sua missão, ele defendeu com o que está escrito. Imagine nós, que somos meros homens frágeis e fragilizados por esse mundo. Então, amiga e amigo, não conte com sorte. Não conte com a sua sorte. Porque da mesma fonte da sorte vem o azar. Da mesma fonte do azar vem a sorte. Então, quem ganha com a sorte é o diabo. Quem ganha com o azar é o diabo. Quem perde com sorte ou azar é o homem cabeçudo, cascudo, é o homem ignorante que acredita na sorte ou no azar. Não existe nenhum fundamento da sorte com respeito à sorte ou azar. Deus não trabalha com sorte. Ele trabalha com a palavra prometida. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, não fique curtindo a sua solidão, por exemplo. Não fique curtindo o seu, entre aspas, azar, sua má sorte. Eu não me dei bem com fulano, beltrano, ciclano, eu já casei 2 vezes, casei 10 vezes. Não interessa. Não fique olhando para a sorte.
Não vá na conversa da vizinha, da Maria Chiquinha, ou do seu Joãozinho. Ah, isso é sorte, isso é destino. Nada disso. Quem faz a sorte somos nós. Quando nós obedecemos a palavra de Deus. É o que Deus fala. Oh, se o meu povo me escutasse. Oh, se meu povo me tivesse ouvido. Ele comeria do mastrim, eu lhe sustentaria com o mais fino, com um trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Então, Deus, amiga e amigo, ele fala, e quem tem juízo obedece. Quem não tem, não obedece. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não dependa da sorte, nem do azar. Não fique na base da sorte do azar, porque sua vida não vai sair do lugar enquanto você depender da sorte ou do azar. Vamos depender daquilo que está escrito. E é você que está me assistindo neste momento e que tem vivido assim. Você tem falado realmente para si mesmo. Às vezes você não fala, mas você pensa, puxa, eu só atraio pessoas erradas. Olha só. Todos que se aproximam de mim, poxa, só querem me utilizar, só querem me usar. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Então, muitas pessoas vivem na solidão porque não acreditam em ninguém. Não acreditam nas pessoas. Por quê? Porque elas não acreditam. Elas não acreditam no que as pessoas falam. Pior é que também não acreditam também em Deus. Não acreditam no que Deus fala. E pensam que Deus é homem. É como o homem, que é tratante, que promete, mas não cumpre. Mas a palavra de Deus carrega a sua autoridade, a sua integridade, a sua verdade. Como que pode falhar? E eu posso falar isso com vocês também. Uma experiência, algumas experiências que eu tive pessoais com Deus. Eu peguei a palavra dele e eu disse, está aqui escrito, Senhor, nunca me esqueço de um desses dias. O Senhor disse que abriria as janelas dos céus e derramaria bênção sem medida. E eu falei, Senhor, Esté e eu estávamos juntos orando, e eu falei, Senhor, eu estava com raiva. Eu estava desesperado, eu estava envergonhado, eu estava humilhado. Eu falei, Senhor, está aqui escrito. Isso aqui foi o Senhor que falou ou foi o homem que inventou? Como é que eu vou saber que o que está escrito aqui vai acontecer? Porque eu vejo, e eu já era convertido, eu vejo os pastores falando, abrirei as janelas dos céus, Deus, que o Senhor falou, abrirei as janelas do céu. Aliás, não precisa nem os pastores falarem, está aqui escrito. Derramarei bênção sem medida. E agora eu estou nessa situação crítica, caótica, no fundo do poço. Cadê? Onde é que estão as tuas promessas? E no dia seguinte veio a resposta. No dia seguinte. Doutra feita, eu peguei aquele texto que Jesus fala assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E então, com muita coragem, audácia, eu disse, Senhor, não leva mal não, mas
O Senhor está em mim, eu estou no Senhor. As tuas palavras estão em mim. Agora, eu quero isso aqui, porque o Senhor disse, tudo que pedirdes será feito. Tudo. Então eu quero. Eu não quero nem saber se é a tua vontade. Eu sei que é a minha vontade. E Deus me ouviu. E ele me respondeu. Depois, mais adiante, eu vi que eu estava usando a fé de forma errada. Eu estava provando a palavra de Deus para que Ele fizesse a minha vontade. Quando eu descobri isso mais tarde, o que eu fiz? Eu voltei atrás e disse, Senhor, o Senhor disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Então agora eu quero te pedir, remova a minha vontade e faça a tua vontade. Graças a Deus. Ele me livrou de um desespero, de um inferno. Ele me livrou do mal. Só em lembrar, a gente até fica... Dá licença. São experiências que eu passei, eu pessoalmente passei. Aliás, Esther uma vez estava comigo nessa ocasião. Ela estava comigo, ela é testemunha do que eu estou falando com você. Porque se eu dependesse da sorte, do destino, se eu dependesse dos favores das pessoas, eu estava frito. Eu estava frito. Como diz o outro, estava na roça. Então, amiga e meu amigo, use a sua inteligência. Sua inteligência é você ter o direito, privilégio de pensar, e raciocinar, e pesar aquilo que Deus falou. E se você realmente crê nele, você crê nas suas palavras. E se você crê nas palavras dele, você crê nele. Não é religião isso. Não é filosofia. Nada de sorte. Nada de destino. Mas é a inteligência. É a fé com inteligência, com a inteligência. Então, você, amiga e amigo, que está nessa situação, poxa, você não consegue se firmar com ninguém. Você namora um, namora outro, passa na mão de um, passa na mão do outro, e passa na mão, e cada um passando na mão do outro, e todo mundo sendo experimentado, e todo mundo sendo provado e largado de lado. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Veja o que Deus falou. Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, Deus é quem falou isso. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Essa ajudadora idônea, que veio a ser a Eva, essa auxiliadora, essa palavra é a mesma que deu origem à palavra com respeito ao Espírito Santo. Enviarei um outro Consolador, que estará para sempre convosco. Jesus prometendo o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo
ele vem para nos auxiliar, nos convencer, nos guiar, para nos ajudar, para iluminar os nossos caminhos, a nossa mente. Então, não é bom que você esteja só. Eu sei, bicho, eu sei, só eu sei. Só eu sei, e Deus sabe também o que eu tenho passado. Sabe lá que você chegar em casa, não tem ninguém esperando você. A casa é um luxo, tem tudo, do bom e do melhor. Mas eu não tenho ninguém que me espere, que me aguarde. Nas noites de frio, eu não tenho cobertor de orelha. Eu sou uma pessoa só. Eu até nem gosto de vir para casa, eu gosto de ficar na rua com os amigos, colegas, no trabalho. Por quê? Porque em casa é uma solidão, e a solidão é uma tristeza. Veja só o que Deus fala, aliás, ele promete. Eu vou ler o texto na linguagem de hoje, que diz assim: o deserto se alegrará. Lá em Isaías, capítulo 35 e versículo 1. O deserto se alegrará. Como é que pode o deserto se alegrar se não tem nada? Mas quando Deus fala o deserto se alegrará, e mais, e crescerão flores nas terras secas, ele está falando de pessoas assim, que têm vivido uma vida de isolamento, e têm vivido uma vida só, abandonada. Dia, entra dia, sai dia. É aquela vidinha. Eu ouvi dizer, eu não sei, eu não cheguei a experimentar, graças a Deus, a solitária dentro da prisão. Quando eu fui jogado na prisão, havia muitas pessoas lá, muitas pessoas que eram formadas, e nós nos juntamos. Então, a gente podia se conversar, havia diálogo. Mas dizem que a solitária é pior do que uma coça, de que tomar uma coça. Eu preferia que o papai me batesse do que me deixasse de castigo. Se ele me deixasse de castigo, eu ficava injuriado. Para mim, o castigo pior era ficar de castigo. Então, dizem que a solitária é assim. A pessoa fica várias noites, vários dias sozinho, não tem com quem conversar, não tem com quem falar, não tem com quem ouvir. E isso é um martírio. Então, você que me ouve nesse momento, que tem vivido uma vida assim amarga, uma vida dolorosa, solitária, minha amiga, meu amigo, eu entendo isso aí. Eu entendo. Sabe por que eu entendo? Vou dizer para vocês. Porque lá em casa, a família era grande, 7 filhos. Mas sempre que eu chegava da escola, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era perguntar: cadê a mamãe? Queria saber onde a mamãe estava. E você sabe que ela era a minha maior amiga. E quando eu me casei, eu
queria que a minha esposa viesse substituí-la. E Deus me deu uma esposa que substituiu a mamãe. Tanto que quando nós nos casamos, a mamãe ficou com muito ciúme. Quando nós começamos a namorar, noivar, etc. Então, é que eu odeio a solidão. Eu odeio a solidão. Eu imagino o que deve ser uma pessoa solitária. Pessoa que tenta aqui, tenta ali, tenta acolá, não dá certo com ninguém. Mas Deus promete fazer do nosso deserto uma alegria. Está aqui escrito, o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Estou lendo o texto de Isaías 35, 1 e 2, de forma, numa linguagem popular. Ele diz assim, Deus o tornará, veja, Deus falando com respeito ao deserto. Esse deserto é você, amiga e amigo. De repente é você. Ele diz assim, Deus o tornará tão belo, quer dizer, o deserto tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o vale de Saron. E todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Deus quer ser glorificado com razão, não quer ser glorificado religiosamente, não. Ele quer ser glorificado de fato e de verdade. Não só de boca, aleluia, glória a Deus, não. Ele quer encher a sua boca de riso, amiga e amigo. Você acredita nisso? Isso mesmo. Ele quer fazer de você como esse deserto em que as flores, as flores vão surgir e o deserto cantará de alegria. Ele quer fazer de você, que tem sido um deserto alegre, feliz. Mas, para que isso se proceda, você tem que ouvir a voz dele e segui-la e obedecê-la. Só isso. Só isso. O que custa isso? Tem que pagar? Não tem que pagar nada. Você tem que ser religiosa? Não tem que ser religiosa. Você tem que ser caridosa, você tem que merecer nada disso. Deus promete as suas bênçãos para aqueles que têm coragem de colocar as suas promessas em prática. Obedeça a palavra de Deus e espere. Você vai ver o que vai acontecer. E isso aconteceu comigo. Eu sou testemunha disso. Eu era um deserto. Não que eu não tinha tido oportunidades, não, muitas oportunidades apareceram, etc. Mas não era nenhum deserto para mim. Apareceu flores só quando nós conhecemos um ao outro, Esté e eu, nós nos conhecemos, aí sim, o deserto começou a brotar flores. E hoje nós cantamos, e estamos cantando e falando para vocês que Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Então, o bispo Renato estava falando comigo, como eu estava dizendo, que nesta quinta-feira ele vai fazer um propósito para as pessoas que estão assim, vivenciando um deserto. E essa campanha de fé, nesta quinta-feira, você não precisa pagar nada.
Você só precisa trazer a sua fé. E ele sugere você que, porque Deus quer, ele promete fazer brotar a rosa do deserto. Então, se você quiser, se você crê, adquira uma rosa, compra uma rosa aí no mercado, ou pega uma rosa, enfim, e traga nesta quinta-feira, no Templo do Salomão. Essa campanha vai ser uma coisa assim, exclusiva para as pessoas que dizem, olha, eu sou esse deserto. Desde a minha juventude, eu tenho sido um deserto. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, meus irmãos se casaram, eu fiquei sozinho nesse deserto. Minha amiga, meu amigo, a gente entende a sua dor porque um dia também já fomos como um deserto. Então, nesta quinta-feira, traga uma rosa. E o que eu vou fazer com essa rosa, bispo? Traga a rosa. Traga a rosa. Uma rosa qualquer. Vermelha, amarela, branca, a rosa que você acha melhor. Nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Tá bom? Deus abençoe a todos e amanhã vamos continuar levando o reino de Deus, que é o reino dos céus, aos interessados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.